Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Receitinhas por aqui nesse canal. Então a gente vai ter algumas receitas e o que eu quero de vocês agora já é curtir esse canal, compartilhar e também deixa nos comentários qual a receita que você quer ver aqui. Então bora! Vamos começar com algumas receitinhas práticas que vocês podem fazer no dia a dia e com opções mais low carb, cetogênica e até algumas coisas mais detox. Então bora! Qual é a nossa receita de hoje? Pão de queijo low carb. Na verdade, também é considerado um pão de queijo cetogênico. Bem simples, com poucos ingredientes, tá? Então o que a gente vai usar, que eu já deixei meio preparado aqui. A receita original vai um ovo, 2 colheres de sopa de requeijão, ou de iogurte natural, ou uma colher de parmesão ralado, 1 colher de sopa de queijo mussarela, uma pitada de sal e temperinhos e 1 colher de café rasa de fermento em pó. Eu já vou fazer de cara 2 receitas, tá? Então eu vou usar tudo dobrado, porque eu quero que preencha esse recipiente aqui para dar um pão de queijo um pouquinho maior, tá? Então vamos ver como é que vai ficar. E a gente pode incluir esse pão de queijo no nosso café da manhã, no nosso café da tarde. Então, durante a receita a gente vai falando das propriedades nutricionais e como a gente pode utilizar cada receita que a gente fizer aqui. Fechou? Então, bora começar. Em primeiro lugar, a gente vai deixar os ovos nesse recipiente. Então, lembrando, sempre quebre o ovo em um outro recipiente que, caso ele esteja estragado, ele pode já ser jogado, tá? Se você joga tudo junto, você pode depois estragar a receita inteira. Como que eu aprendi isso, gente? É porque eu já fiz, né? É óbvio que eu já estraguei uma receita inteira por conta do ovo. E não foi uma vez, foram várias. Por quê? Porque eu quero fazer tudo correndo, né? Uma coisa que eu vou falar aqui pra vocês é que isso aqui está sendo uma novidade, não só pra vocês, quanto pra mim. Que eu, cozinhando assim no vídeo, ó. Então, a gente já despeja, tá? Está tudo bem com esse ovo, agora bora pro próximo. Então, assim, toda nutricionista tem que ser cozinheira? Não. Porém, um pouco ela tem que saber, né? Então, 2 ovos. Ok. Eita. Eita, lascou. Caiu um pedacinho de casca e aí a gente tira, certo? Agora a gente vai para 2 colheres de sopa de requeijão. Pode ser esse requeijão normal, pode ser o light, pode ser de búfala, o que vocês quiserem. E também eu uso muito para esse tipo de preparação creme de ricota, tá? Também pode ser substituído e aí pode ser o iogurte natural também. Eu já fiz com iogurte alguns bolinhos, tá? Pão de queijo assim eu nunca fiz. Então vamos lá que eu vou ter que caçar mais uma colher, que essa não vai dar. Vai ter que ser a de sopa mesmo. Então a gente põe pus bem servida, né, gente? Vamos deixar gostoso esse pão de queijo cetogênico aqui. E vamos lá. Agora, 1 colher de sopa de queijo mussarela, já vamos deixar esse aqui, ó. Pra gente já deixar. Eu deixei picada. O que vocês podem fazer é também deixar ralada, tá? Eu não tinha lá pra comprar, então eu já piquei ela. Então, 1 colher de sopa, vão acabar sendo então 2. E aqui eu esqueci porque eu vou dobrar a receita. Então, vamos pôr mais um pouquinho do requeijão. Beleza. Agora vamos para sal. Aí é a gosto, vocês vão ter que entender. Eu vou dar uma pitadinha só, porque querendo ou não, queijo, o requeijão, ele já é um pouco salgadinho, né? Então vamos colocar só um pouco e 1 colher de café de fermento em pó. Acabou-se o que era doce. Aí eu peguei uma menorzinha aqui pra gente fazer isso, que eu vou pôr só a pontinha de fermento em pó. Lembrando, todas as receitas que a gente tem fermento, a gente tem que pôr por último ele, tá? Não podemos colocar ele no meio de receita e depois deixar ela lá descansando. Então, fermento em pó sempre a nossa última
nosso último ingrediente, certo? Então, vamos colocar um pouquinho do sal. Lembrando que estou dobrando, então até o fermento eu vou acabar colocando 2 colherzinhas de café, tá? Sal eu pus bem pouquinho. Eu vou pôr um tiquinho de pimenta, porque eu gosto bem. E também vou colocar um pouquinho de orégano ou ervas finas, tá? E aí, quando a gente coloca aqui queijo, requeijão, ou iogurte, ou queijo parmesão, na hora que a gente for para assar no micro-ondas, vocês podem fazer também na air fry, eu vou colocar um pouquinho de parmesão em cima, tá? Para deixar melhor ainda. Então, bora lá. Então, ó, 1, 2, porque a gente dobrou. E agora, a gente mexe tudo. Agora pode passar o vídeo mais rápido, né, gente? Já aparecer pronto. E é só com esses ingredientes o nosso pão de queijo low carb, ou podemos chamar de pão de queijo cetogênico, hein? Então, a galera que gosta dessa estratégia nutricional, já fica a dica aí. Para que serve? Eu não sei se vocês sabem, mas para quem não sabe, estratégia low carb, ela é uma estratégia que significa baixa em dosagens de carboidratos, tá? Durante o nosso dia, ou então uma receita com baixa dosagem de carboidrato. Cetogênica é praticamente zerado o nosso carboidrato, tá? Então aqui, como a gente tem requeijão, queijo, os temperinhos e ovo, então é super cetogênico, dá para chamar dessas duas. Para quem faz os programas comigo, né? Essa receitinha é dos programas de emagrecimento online. A gente usa bastante, inclusive a gente vai fazer bastante receitas aqui desses programas, tá? E são elas que a gente usa para sair um pouco daquela coisa de todo dia fazer a mesma coisa. Então fica mais gostosinho você colocar no café da manhã, no lanche da tarde, uma coisa que tem um pouquinho mais de sabor, né? Então assim, essa receita acaba tendo um pouco mais de proteína, um pouco mais de gordura. E isso é um pouco a cetogênica mesmo, tá? E também a low carb, lógico. Não quer dizer que é super baixo em calorias. Então, porque querendo ou não, requeijão, queijo, tem calorias, tá? É gorduroso também. Mas é uma receita, sim, mais saudável. Agora foi. E mais low carb e cetogênica. Beleza. Aí a gente vai, bate todos os ingredientes e vai levar no micro-ondas de 2 a 3 minutos. E depois, se a gente quiser, a gente pode tostar numa frigideira. O que a gente pode fazer aqui, eu vou mostrar pra vocês, é o mais fácil, que é no micro-ondas. 2, 3 minutos, acabou. Aí vai depender da potência do seu micro-ondas. Tem micro-ondas que não vai dar certo em 2 minutos, você vai ter que deixar um pouquinho mais. Então é legal, faz 1 minuto, 1 minuto e meio, abre o micro-ondas, entende como que tá, põe o garfo às vezes ali pra ver como é que tá a textura e qualquer coisa vocês colocam mais um pouco. Porque a gente põe aqui uma média, mas isso não quer dizer que é o que vai dar certo no seu micro-ondas, tá? Então, vamos colocar ele nesse recipiente e vamos levar para o micro-ondas de 2 a 3 minutos. Eu vou pôr 1 minuto e meio e vou ver como que vai ficar e vou avisando vocês. Bom, bora lá. Tirei do micro-ondas, certo? E aí ficou nesse pontinho que eu quero. Aí peguem uma espatulinha para vocês conseguirem tirar bem, para não ficar grudando, tá? E realmente, o que é mais gostoso desse pão de queijo? É você poder comer ele assim, lógico, você corta aqui em quadradinhos e come. Ou então você pode pôr na air fry com um pouquinho do parmesão que eu falei, só para ele dar aquela douradinha. Você pode pôr na frigideira e você pode cortar e fazer como se fosse um sanduichinho. Então, você vai fazer um pão de queijo recheado. Aí, você pode pôr, às vezes, um frango desfiado,
Não vá pôr requeijão de novo e queijo, né, gente? Vamos tentar tirar outras coisas, porque o pão de queijo já foi feito disso. Então, às vezes vocês podem colocar um atum e recheia, dobra. E aí faz assim na frigideira, ou pode só finalizar na air fry, que aí você põe um pouquinho de parmesão e já era. Então, ó, só pra vocês verem, eu vou cortar aqui. No meinho, ele ficou um pouquinho mais mole, mas não tem problema, é até gostoso, tá? Então aí, se vocês cortam em 2, tá vendo, ó? Ó a textura. Vocês podem fazer o recheinho e colocar. Se não, vocês podem cortar em quadradinho. O que dá pra fazer também, se vocês fizerem na air fry, é colocar naquelas forminhas, como se fosse... A gente vai usar muito aqui, inclusive, essas forminhas. São forminhas de cupcake, meio que umas forminhas de bolinho, tá? Pra gente colocar até esses pães de queijo, que daí você faz unidade. Então, você faz as forminhas, coloca num refratário até, aí ou você coloca no micro-ondas, ou você pode até colocar no forno, ou você pode colocar na air fry, e assim. Micro-ondas e air fry vai ser um modo mais rápido, né? Forno vai demorar um pouquinho mais, certo? E aí não dá pra pôr na frigideira. Frigideira dá pra vocês colocarem assim, quando vocês fazem em refratário. Aí vocês conseguem deixar ele um pouquinho mais fino e põe na frigideira para tostar e pode pôr o parmesão. Então fica bem bom. Agora, na air fry, com a forma de bolinho, daí vocês podem deixar lá ou no micro-ondas e já fica ele. Aí vocês podem salpicar um pouco de parmesão em cima e coloca de novo só para dourar. Fechou? Então, ó, finalizamos. Deixa eu colocar nesse prato aqui pra gente deixar ele e vocês verem como é que fica. Eu queria até já dourar, depois eu vou colocar ele, a gente pode pôr uma foto depois de como eles ficam na frigideira, douradinho com, ó, um pouquinho de parmesão. Sabe o que também dá pra colocar? Que eu deveria até ter pensado antes, chia. Sempre em coisas de omelete, pão de queijo, bolinho de legumes que a gente vai fazer, aqueles bolinhos salgados, cetogênicos, tudo dá para vocês colocarem chia e aí fica com as propriedades nutricionais bem melhores. Ó, dá até para ver, tá vendo como sai tudo? Destaca bem o que fica na frigideira. E aí? Quero saber depois, quem fizer, se gostou, se deu certo. Uma orientação aqui como eu fiz 2 receitas, lá tá falando, né, na receita que a gente vai disponibilizar para vocês, para uma receita só. Então tá de 2 a 3 minutos no micro-ondas e também mais ou menos de 2 a 3 minutos na air fry. Se não der, vocês deixam um pouquinho mais, sempre observando e fazendo com que o garfo, a hora que vocês cutucarem, saia ele sequinho. Não venha todo molhado ainda e esteja cru ali no meio, tá? Então, normalmente, de 2 a 3 minutos. Como eu fiz 2 receitas, eu levei 4 minutos e meio por aí para ele ficar nessa textura aqui, certo? E aí, vocês podem pegar um pedacinho aqui, ó. É muito boa. Eu adoro tudo que vai queijo. Então, pra mim, essa é das melhores receitas que tem. Por quê? Assim a gente não coloca farinha de trigo desde cedo já no nosso dia. Então, quem fizer, comenta, fala se deu certo e podem deixar nos comentários qualquer receita que vocês querem ver aqui no canal. Então, essa é a nossa primeira receita, espero que vocês tenham gostado e em breve a gente traz muito mais novidades, coisas gostosas aí e práticas para o dia a dia de vocês.